Olá pessoal, hoje nós vamos estudar sobre um período aí importante da história do Brasil, um período que normalmente cai muito aí nos vestibulares, cai na prova do Enem, que é o período que vai de 1930 até 1945. Estou falando da Era Vargas, período em que Getúlio Vargas Gaúcho governou de forma autoritária uma modernização conservadora o Brasil. É importante, esse tema aí é fundamental. Era Vargas. Primeira coisa é o seguinte, você deve saber que a Era Vargas ela se divide em três partes, três períodos diferentes. Nós temos um primeiro momento em que Getúlio vai governar de forma provisória, que deveria ser provisória, que é de 1930, quando ele assume através da Revolução exatamente de 30, né, em outubro de 1930, quando Getúlio assume o governo no Brasil como presidente, exatamente através das armas, através de uma revolução armada, tirando o Washington Luiz do poder, que era o presidente de então, e ele vai ficar, então, deveria ficar provisoriamente até 1934. Aí. Então, é um chamado período provisório, que na verdade não se torna permanente, porque nós já vamos ver isso. Mas o segundo momento, então, do Getúlio, né, é o chamado período constitucional, aonde ele vai governar com base já numa Constituição, numa nova Constituição, que é a de 34. Então, de 1934 até 1937 é o chamado período constitucional. E depois, de 37 até 1945, é o período ditatorial do governo Vargas. Aí a gente pode dizer claramente que é uma ditadura, que é o período do Estado Novo. Antes da Era Vargas, você sabe, nós tínhamos a República Velha, o domínio oligárquico, e depois, quando termina então a Era Vargas, né, Getúlio é deposto em 45, e aí começa um outro período, chamado período democrático, que é uma outra história. Então, vamos lá. Vamos começar então pelo período provisório. Quais os aspectos, então, que vão caracterizar esse primeiro momento do governo de Getúlio? Nós falamos já que o período da Era Vargas foi um período de modernização conservadora. Por quê? Porque nesses 15 anos que o Getúlio ficou no poder, aqui é uma introdução, na verdade, né? Estamos fazendo uma introdução a esse assunto. Desse período de 15 anos que Getúlio ficou no poder, muitas coisas mudaram no Brasil. Houve uma modernização no país, isso é inegável. O Brasil deixou de ser exclusivamente um país agrário, né, porque você está lembrado que antes da Era Vargas, o Brasil era um país exclusivamente agrário, né, uma economia agroexportadora, centralizado exatamente no café. Mas agora, com a Era Vargas, o modelo que o Getúlio vai desenvolver um modelo industrial, urbano industrial. Então nós temos aí algumas coisas importantes. Nós temos o Brasil teve um crescimento urbano, né, nas cidades, um crescimento na indústria, que foi um crescimento irreversível. O Brasil se modernizou, né, para os padrões da época, claro, né, investiu em crescimento do próprio operariado, das classes médias urbanas, né, ampliou o direito do voto, a participação da mulher na sociedade, porque antes você sabe que a mulher não votava, né, o Getúlio vai inaugurar essa participação da mulher na política, né, inclusive na participação política através das eleições também, né, produziu avanços, né, uma legislação trabalhista,
Então tudo isso foi, sem dúvida, fundamental. Tá? Bom, algumas características gerais, então, né, a gente pode definir aí da Era Vargas. A Era Vargas foi um período de centralização política, o poder de decisão estava no governo federal, no governo central, nas mãos do presidente. Portanto, o governo era um governo autoritário, havia um autoritarismo, né? Uma forma de governo que concentrava, né, onde o presidente concentrava os poderes, né, decisórios, obviamente. Né? Havia uma modernização no sentido de uma política desenvolvimentista, né, que estimulava o crescimento industrial. Há, portanto, todo um processo de industrialização, né, indústria, o progresso da indústria brasileira, né, uma ideia de autonomia tecnológica, né, para o país, geração de emprego. Há um nacionalismo, uma política nacionalismo, de valorização dos recursos naturais, dos potenciais do próprio país, né, sejam eles os recursos naturais, como o minério, recursos culturais, recursos humanos. Tá? Então, uma política nacionalista de valorização daquilo que é do próprio país. Nós tínhamos aí também uma política trabalhista, né? Voltada, está associada ao crescimento da classe operária no Brasil, e, portanto, o trabalhismo estava associado a uma política populista também, né? Que é justamente uma política de valorização do trabalho, né? O trabalho como motor da economia, valorização da classe trabalhadora, mesmo que com controle sobre os sindicatos. Tá? E tudo isso terminou conquistando o povo, conquistando as massas. Né? Por quê? Porque naquele período ainda não haviam as leis trabalhistas. Então Getúlio vai inaugurar esse, digamos, período, né, de um bem-estar social mais significativo. Então, algumas características gerais aí da Era Vargas. Vamos ver o período provisório. O período provisório, então, é aquele período de 1930 até 34 que Getúlio deveria governar temporariamente e depois abrir novas eleições. Pois bem, desde o início da Era Vargas, Getúlio já demonstrava a sua característica, a sua feição autocrática, de autoritarismo. Né? O governo provisório foi o resultante, é bom a gente lembrar, da vitória do movimento civil e militar com a Revolução de 30, que levou o poder, então, a presidente do Brasil, né, o presidente da República, o gaúcho Getúlio Vargas, aqui da cidade de São Borja, aqui no Rio Grande do Sul. Preocupado em centralizar as decisões, né, de reduzir o poder dos grupos estaduais, das oligarquias estaduais, né, Getúlio passou a destituir, a retirar o governador dos estados, né, que ainda vinham lá daquela velha política oligárquica da República Velha, exceto o governador de Minas Gerais, tá, que obviamente você lembra aqui que Minas Gerais também apoiou a Revolução de 30. Né? O Getúlio concorreu, na verdade, aí às próprias eleições com apoio dos mineiros, tá? Com a base da Aliança Liberal. Tá? Bom, então, nesse primeiro momento, o Getúlio, então, vai expressar, já vai demonstrar sua afeição mais autoritária, vai dissolver o Congresso, vai reduzir a autonomia dos legislativos, tanto estaduais quanto municipais, tá? E até mesmo do poder judiciário. Tá? Vai centralizar as decisões sobre a política agrícola, a política industrial, a parte econômica, financeira, o comércio externo, né? Tanto externo quanto interno, a questão de abastecimento, salários, enfim, tá? Controle sobre sindicatos e por aí vai. Tá?
E isso tudo, é claro, que esta atuação mais autoritária, intervencionista nos estados, especialmente em São Paulo, né? Porque é bom a gente lembrar também que o Getúlio ele interviu em São Paulo, né? Definiu lá, nomeou um tenente, né? Vindo lá do Nordeste, chamado João Alberto, para governar São Paulo. Tá? E, obviamente, que os setores oligárquicos paulistas, né? O setor cafeeiro lá, né? que havia sido retirado do poder com a Revolução de 30, eles começaram a unir forças, né? Unir forças para reagir a esse governo, inclusive numa contra-revolução, tá? Para tentar derrubar o governo do Vargas. E aí nós temos setores políticos, né, empresariais de São Paulo, né, que também reivindicavam uma constituição, uma nova constituição para o Brasil. Né, e nós temos também a união aqui, importante, de dois partidos que até então não eram partidos oposicionistas entre eles, mas que vão se unir aqui porque eles têm agora um inimigo comum aqui, que é o governo Vargas, né, que é o Partido Republicano Paulista e o Partido Democrático. Então, também esses governos que se opunham, né, à intervenção do governo federal em São Paulo, terminam desencadeando, aí estimulando, né, um processo de conflito, né, que vai desencadear uma revolta, uma revolução, na verdade, né? E isso vai haver várias manifestações em São Paulo contra o governo, contra a intervenção, né? E numa dessas manifestações, 4 estudantes, um deles chamado Miragaia, o outro Martins, o outro Drauzio e o outro Camargo, foram mortos pela polícia, que vai terminar interferindo nessas manifestações. E justamente vai desencadear a partir daí a Revolução de 1930, né, que vai ter uma sigla lá, Movimento de 32, né, na verdade é 32 essa revolução, né, que vai ter uma sigla chamada MMDC, que é a sigla desses estudantes que foram mortos, né, em homenagem a esses estudantes. Isso vai desencadear, então, uma revolução em São Paulo, né, com o apoio de setores militares também de São Paulo, uma verdadeira guerra civil. Tá? Os paulistas, então, vai haver bloqueio, né, por terra e por mar ao estado de São Paulo, porque as forças do governo, as forças do exército, vão intervir em São Paulo, né, no governo federal, vão reagir. Então o estado de São Paulo ele vai ficar praticamente bloqueado, né, conta apenas com o apoio das suas forças internas, né, das forças estaduais para lutar contra o governo. Né. Apesar disso, milhares de voluntários paulistas se apresentam para lutar ao lado dos paulistas contra o governo. As indústrias paulistas, inclusive, elas passam a se readequar, se reorganizar para atender esse conflito aí, vão produzir armamentos, vão produzir uniformes, vão produzir alimentos para dar um suporte aí para os combatentes paulistas. Né? E desse conflito todo, essa disputa de poder, né, que estava em questão a própria defesa de projetos diferentes para o Brasil, que era o projeto paulista das oligarquias e o projeto modernizador, industrializante, conservador do Getúlio, esses dois projetos que estavam em crise, né? Termina que os paulistas, após 3 meses de conflito nessa revolução armada, né, com forças contra as forças do governo federal, os paulistas terminam saindo derrotados. O governo federal vai derrotar essa revolução. E, apesar de derrotar os paulistas,
o governo Vargas vai terminar atendendo uma das bandeiras desse movimento de 32, que era a defesa, né, da instauração de uma Assembleia Nacional Constituinte que deveria fazer uma nova Constituição para o Brasil. E Getúlio vai atender isso, tá? E vai instaurar uma Assembleia Constituinte que vai fazer uma nova Constituição para o Brasil. Tá? Então a gente vai ter aí, na verdade, a derrota dos paulistas do ponto de vista militar, mas de certa forma algumas vitórias do ponto de vista político. São Paulo. Tá? As eleições para esta... nós vamos ter eleições em 1933, tá? E aí já vai valer as novas regras eleitorais para essa nova eleição. Então nós vamos ter, em 1933, eleições. Para novas regras eleitorais, né? E vão apresentar um progresso, já um código eleitoral de 1932, que vai fazer mudanças naquela estrutura que existia na República Velha, né, do voto aberto e tal. Isso vai ser alterado, né, vai haver uma série de mudanças, o Código Eleitoral de 1932, e em 1933 essas mudanças já vão estar valendo. Então nós vamos ter já o voto secreto, protegendo o eleitor, né, de pressões dos candidatos. Vamos ter a justiça eleitoral, que colocava aí nas mãos, né, dos juízes profissionais, a fiscalização do processo eleitoral. Nós vamos ter pela primeira vez também as mulheres votando. É a primeira vez na história do Brasil que as mulheres vão votar. A mulher, a partir de 1932, o novo Código Eleitoral, ela ganha o direito de votar. Vai ocorrer, então, no dia 3 de maio, né, as eleições, maio de 1933, né, eleições que vão se realizar para a escolha, né, tanto da Assembleia Nacional Constituinte, que vai organizar uma nova Constituição para o Brasil, tá, como esta eleição vai terminar elegendo 214 deputados, que vão ser eleitos, né, pelo voto direto, e mais 40 eleitos por entidades classistas, que naquela época podia acontecer, né, as entidades de classe, de determinadas classes, né, profissionais, elegerem também os seus candidatos. Nesta eleição de 1933, vai ser eleita a primeira mulher. Vai ser eleita a primeira mulher parlamentar da história do Brasil. Tá? Vai ter, além de ter a participação das mulheres votando, nós vamos ter a eleita primeira mulher constituinte, né, nesse pleito aí de 1933, que era uma médica paulista chamada Carlota Pereira de Queiroz. Tá? É a única mulher que vai assinar lá a Constituição de 1934, é ela, porque foi a única mulher que se elegeu aí. Outro aspecto importante é com relação à vida operária. Em 1930, cerca de 25% da população brasileira vivia em cidades. Apenas 25% das pessoas viviam em cidades pequenas, né? ou algumas até nem tanto, né? Algumas com mais de 50 mil habitantes. Tá? Nos 10 anos seguintes, esse percentual subiu para 30%. Quase 1 milhão de trabalhadores da indústria e do setor de serviços, né, como comércio, bancos, etc., concentravam-se em algumas cidades como São Paulo e Rio de Janeiro. Tá? Não tinha garantia de emprego nessa época, a jornada de trabalho se alongava às vezes até por 14 horas diárias, não havia aposentadoria, não tinha salário mínimo ainda.
nesse período. Entre 1920 e 1930, né, havia ocorrido, inclusive, né, no período da República Velha, inúmeras revoltas sindicais que exigiam os direitos trabalhistas, tá? Uma modernização no regramento da legislação trabalhista, de leis, enfim, que pudesse melhorar as leis trabalhistas, né, que ainda não haviam na República Velha. E agora, com o governo do Getúlio, isso vai começar a mudar. A Constituição de 1934 era uma Constituição extremamente importante, né, porque ela vai ser promulgada, né, por Getúlio no dia 16 de julho de 1934, né, e algumas coisas importantes que essa nova Constituição vai definir. Então nós vamos ter aí os estados federativos, né, havia uma federação com os estados, né, com a possibilidade desses estados aí, eles terem também os seus processos das suas políticas, né, da sua economia, que depois Vargas iria mudar essa certa autonomia dos estados, depois isso vai mudar, né, em 1937. As eleições diretas, né, para presidente, um mandato de 4 anos, tá? E depois na Constituição de 1937, que é uma outra Constituição que também vai ser feita pelo Vargas, também vai mudar isso, né? Enfim, nós estamos falando da de 1934. A de 1934 dizia isso, então, né? Os estados federativos, eleições para presidente de mandato de 4 anos, eleições diretas. Direta é quando a população vota. E extinção do cargo de vice-presidente. Esse período aí, a Constituição acabava com o cargo de vice-presidente. Tá? Vice é vice, não precisava de vice. Tá? Instituição da Justiça do Trabalho, certo? A criação da Justiça Eleitoral, voto universal secreto, permitia a organização dos sindicatos, né, dos trabalhadores. Então, quer dizer, a Constituição trouxe coisas muito importantes aí. Com relação à questão eleitoral, ela vai confirmar, então, o Código Eleitoral de 1932, e que ela vai dizer, né, as eleições passariam a ser por meio de um voto secreto, as mulheres adquiriam direito ao voto, os analfabetos, mendigos, militares de patentes mais baixas ainda não podiam votar. Tá? Criava-se, entanto, a Justiça Eleitoral para organizar, disciplinar, fiscalizar o processo eleitoral para evitar, assim, as fraudes comuns como existiam na República Velha. A questão trabalhista também é outro aspecto importante, né? A Constituição de 1934 ela vai instituir o salário mínimo, que só vai ser, depois vai entrar em vigor em 1940, mas ela já que vai instituir o salário mínimo. Tá? A Constituição de 1934 também vai definir uma jornada de trabalho de 8 horas diárias, importante isso, né? Proibição do trabalho de menores de 14 anos, tá? Férias anuais remuneradas, tá? Indenização por demissão sem justa causa e aposentadoria por tempo de contribuição. Então, essas eram as determinações, né? Os princípios importantes, alguns dos princípios importantes da Constituição de 1934. E nesta mesma Assembleia, a Assembleia Constituinte que vai organizar essa nova Constituição, vai ser a mesma Assembleia que vai eleger, vai eleger o Getúlio Vargas como presidente do Brasil. E Getúlio, então, vai tomar posse em 1934 como presidente eleito por uma Assembleia Constituinte. Então, aquele período provisório que ele estava no poder acaba, né? E agora ele continua no poder, mas agora com fundamentos, né? Fundamentado com base numa
Constituição. Tá? Então ele se mantém agora legalmente no poder. E esse é o período que vai começar agora, chamado período constitucional, porque é o período em que Getúlio está governando, tá, com base numa Constituição, certo? Então, vamos entrar no período constitucional.